As grandes pirâmides do Brasil. A história que envolve a possível existência de, pelo menos, 3 pirâmides no meio da selva amazônica brasileira é uma das mais estranhas e misteriosas de que se tem notícia. No Brasil, o tema se tornou conhecido publicamente em 1979, quando algumas revistas emissoras de televisão publicaram matérias sobre a descoberta de 3 estruturas de forma piramidal, recobertas pela vegetação, que teriam sido avistadas de alguma distância por um grupo que realizava uma expedição à procura de vestígios de uma antiga civilização existente, numa região próxima à Serra do Gupira, no Alto Rio Negro. Após uma série de controvérsias, alguns especialistas afirmaram, mesmo sem terem visitado a região, que as fotos apresentadas mostravam apenas formações naturais, morros cobertos pela vegetação, com formatos que lembravam pirâmides. O fato é que o assunto morreu e nunca mais se ouviu qualquer publicação a esse respeito. No entanto, o historiador, antropólogo e arqueólogo brasileiro Aurélio M. G. de Abreu apresentou uma versão bem mais completa para o caso, entendendo que o assunto foi muito mal explicado e ainda pior pesquisado pelas autoridades e cientistas brasileiros. A história complicada começou em 1971, quando um piloto alemão que se encontrava em Manaus teve contato com um homem que dizia ser nativo da Amazônia, de uma região do interior, pertencente a uma tribo chamada Uga Nugulala, filho de pai alemão e mãe indígena, e que falava alemão correntemente. Segundo ele, cerca de 2.000 soldados alemães chegaram à região entre os anos de 1939 e 1941, enviados por Hitler como cabeça de ponte para uma possível invasão ao Brasil. Quando retornaram em 1945, alguns deles resolveram permanecer e se misturaram aos nativos. O piloto alemão contou a estranha história ao jornalista Cario Brugger, que foi a Manaus, entrou em contato com o nativo que falava alemão que se chamava Tatunkanara, que lhe contou que ainda existiam descendentes de uma civilização pré-colombiana vivendo no interior da Amazônia. Brugger partiu numa expedição a cidades em companhia de Nara em 1972 e, em 1976, publicou o livro de Ishronik von Akakor, em que narrava a chegada dos soldados alemães. Disse que Hirsch von Daniken também resolveu pesquisar sobre o assunto e esteve em Manaus em 1977, também contatando Tatunkanara. Nessa ocasião, o nativo lhe disse que existiam 3 cidades habitadas no interior da Mata Acaim, Akakor e Atanise, que em Acaim existiria um objeto que teria sido entregue aos sacerdotes mogulalas milhares de anos atrás, por deuses que vieram do céu. Segundo a lenda ou tradição desse povo, esse objeto começaria a cantar quando chegasse o momento de os deuses retornarem à terra, e que isso vinha ocorrendo ultimamente. O piloto que primeiro fizera o contato foi encarregado por Daniken de dirigir-se até Acaim e obter o suposto objeto, e para tal armou-se uma expedição que, por sua vez, teve de contar obrigatoriamente com um arqueólogo brasileiro, sendo escolhido Roldão Pires Brandão. Quando a expedição estava a 2 dias da suposta cidade de Acaim, foi forçada a retornar para dar assistência a Roldão, que levou um tiro no pé. Segundo um comunicado da revista Ancient Skis, editado pela Ancient Astronaut Society, Roldão se teria ferido propositadamente para impedir que a expedição prosseguisse. Disse que a informação sobre as pirâmides foi passada à imprensa pelo próprio Roldão, depois que soube de uma expedição inglesa que estaria tentando atingir a região partindo da Venezuela. O jornalista Cario Brugger retornou ao Brasil em 1981 e tentou realizar mais uma expedição com Tatunkanara e um cineasta, mas a viagem foi suspensa porque o nativo disse que não haveria nenhuma segurança em atravessar a região, abalada por tribos em pé de guerra. A imprensa brasileira também publicou matérias procurando desmentir os acontecimentos, insistindo em que o nativo Tatunkanara seria, na verdade, um ex-marinheiro alemão, neurótico de guerra, que teria inventado toda a história.
No entanto, o jornalista Brugger conseguiu colher material na Alemanha Oriental, um filme que mostrava a partida do grupo de soldados rumo à América do Sul e sua chegada à Amazônia. E as fotos obtidas são reais, por maiores que sejam as divergências. Para complicar o caso, Cario Brugger foi assassinado no Rio de Janeiro, em 1984, segundo informações da polícia pelo disparo da arma de um assaltante. Esse assunto está ligado a uma série enorme de histórias que dizem respeito à possível existência de uma civilização pré-colombiana no Brasil, muito antes da chegada dos portugueses. Para alguns, como o próprio arqueólogo Aurélio de Abreu, não se pode descartar a possibilidade de que os maias tenham realizado uma série de viagens por mar, e instalado algumas colônias na região. Para outros pesquisadores da área, uma civilização independente teria existido em vários pontos do Brasil, talvez muito mais antigas do que se supõe, e causa irritação em grande parte dos investigadores autônomos e também em muitos arqueólogos o fato de os estudos referentes a essas descobertas não serem levados adiante, como ocorre com a provável existência de ruínas de cidades antigas na região da Serra das Figuras e também da Serra do Roncador. E Paraúna. Alguns estudiosos, como Peregrino Vidal, entendem que houve uma colonização sumeriana na América, com alguns contingentes sendo trazidos do Egito para elaborar as construções na região. Outros entendem que Atlântida teria sido o centro do qual partiram colonizadores, tanto em direção ao Egito quanto em direção às Américas, levando com eles as técnicas de arquitetura e construindo pirâmides semelhantes dos dois lados do oceano. Outras linhas de pesquisa entendem ainda que Atlântida seria a própria América, o centro do qual se teria originado uma série de civilizações, inclusive a egípcia, e não é de estranhar que sejam encontradas pirâmides na região do Amazonas.